Você já acordou, olhou no espelho e sentiu que a energia vai embora mais rápido do que antes? Que os ossos parecem mais frágeis, o intestino já não funciona tão bem e o coração bate diferente, como se quisesse avisar que algo não está bem? É difícil admitir, mas depois dos 60, o corpo começa a dar sinais que assustam. E a gente passa a conviver com aquele medo silencioso de um ataque cardíaco repentino, de ficar dependente ou até mesmo de acabar sozinho, esquecido pelos filhos. Mas o que poucos contam é que existem escolhas simples que podem ajudar a mudar isso, sem depender só de remédios. E uma dessas escolhas pode estar bem aí, na fruteira da sua cozinha. Hoje vamos conversar sobre uma fruta que parece simples, mas que especialistas em saúde defendem como uma verdadeira aliada natural para quem quer proteger o coração, fortalecer os ossos e melhorar o funcionamento do intestino, especialmente depois dos 60. Pode parecer exagero dizer que algo tão comum tem tanto poder, mas estudos mostram que pequenas mudanças na alimentação são capazes de reduzir drasticamente o risco de doenças graves. É como se fosse um segredo que passa despercebido pela maioria, mas que quem já viveu muito sabe valorizar. Imagine só, uma fruta rica em fibras, cálcio e potássio, capaz de ajudar a regular a pressão, reduzir o colesterol ruim, manter a densidade dos ossos e ainda proteger o intestino contra aquele incômodo da prisão de ventre. Estou falando da fruta do conde, também conhecida como pinha. Talvez você já tenha provado, mas nunca olhou para ela como um verdadeiro alimento funcional, quase como um remédio natural que a natureza entrega de presente. O mais curioso é que, segundo os bons médicos, não se trata apenas do sabor adocicado que conquista o paladar. A fruta do conde é rica em compostos antioxidantes, como a vitamina C, que ajudam a proteger as células do envelhecimento precoce. Além disso, contém cálcio e fósforo, essenciais para manter os ossos firmes e afastar o medo tão real da osteoporose, que ronda especialmente mulheres após os 60. E o potássio, presente em boa quantidade, é apontado pelos especialistas como grande responsável por manter a pressão arterial sob controle, ajudando a evitar picos perigosos que podem terminar num susto. Talvez você pense, mas será que só comer essa fruta já resolve tudo? É claro que não existe milagre, e aqui não é lugar para falsas promessas. Mas incluir a fruta do conde algumas vezes por semana, aliada a escolhas simples no dia a dia, pode sim transformar a forma como o corpo responde ao tempo. Porque mais importante do que viver muito é viver bem, com saúde e independência. E falando em independência, eu queria te convidar a fazer algo agora mesmo. Feche os olhos por um instante, respire fundo e pense. O que você faz hoje que te faz sentir realmente no controle da sua vida? Talvez seja cozinhar sua própria refeição, cuidar das plantas, passear com um neto ou até preparar uma fruta do conde cortada em pedaços com carinho para a sobremesa. Isso é liberdade e não tem preço. Me conta aqui nos comentários. Qual hábito, mesmo simples, te faz sentir mais independente? Compartilhe a sua experiência, porque às vezes uma história inspira outra pessoa que está assistindo. E juntos criamos uma corrente de apoio que vale mais do que qualquer remédio. Agora, já que começamos falando dessa fruta tão poderosa, quero te mostrar mais detalhes sobre por que ela é tão especial para o coração, os ossos e o intestino, e como ela pode ajudar a afastar aquele medo constante de um problema sério de saúde. Vamos seguir juntos nessa conversa?
Quando a gente fala de proteger o coração depois dos 60, é impossível não pensar naquele medo que mora quietinho dentro de muitos de nós. A ideia de sofrer um infarto sem ter ninguém por perto, ou de acordar um dia e descobrir que o colesterol disparou sem aviso. E é aí que a fruta do conde entra como uma aliada discreta, mas poderosa. Os especialistas explicam que ela carrega fibras solúveis que ajudam a reduzir o LDL, o colesterol ruim que entope as artérias. É como se ela limpasse os canos do corpo, deixando o sangue circular com mais liberdade. Pode parecer pouco, mas quem já passou por um susto cardíaco sabe o valor de cada batida que o coração dá, sem esforço. E não é só o coração que agradece. Depois dos 60, a saúde dos ossos passa a ser quase uma obsessão. Tem gente que evita até sair de casa com medo de cair e fraturar algo. Mas o que pouca gente lembra é que o cálcio e o fósforo presentes na fruta do conde podem ajudar a manter essa estrutura firme, como tijolos numa parede bem construída. Não substituem os cuidados médicos, nem um bom acompanhamento com o ortopedista, claro. Mas são uma ajuda simples, saborosa e natural para quem quer continuar andando sem medo. Outro detalhe que faz diferença: o intestino. Quem já ficou dias preso sabe que isso vai muito além do desconforto. Pode causar inchaço, dor e até afetar o humor. Estudos demonstram que as fibras da fruta do conde estimulam os movimentos naturais do intestino, ajudando a evitar a prisão de ventre sem precisar recorrer sempre a laxantes. É quase como ensinar o corpo a lembrar de como deve funcionar sozinho. E olha, não precisa ser nada complicado para aproveitar tudo isso. Enquanto você assiste a esse vídeo, que tal levantar, ir até a cozinha e ver se tem uma fruta do conde por lá? Se não tiver, anota na próxima lista de compras. Ao chegar em casa, é só descascar, tirar as sementes e comer devagar, prestando atenção no sabor adocicado. Esse simples gesto, repetido algumas vezes na semana, pode virar parte da rotina e trazer benefícios que vão muito além do prazer de comer algo gostoso. Eu lembro de uma história que ilustra bem isso. Dona Helena, 78 anos, começou a incluir a fruta do conde no café da manhã, cortada em pedaços pequenos. Ao mesmo tempo, se permitiu retomar algo que tinha deixado de lado: participar de um clube de leitura no bairro. Aos poucos, percebeu que se sentia mais disposta, com menos dores no corpo e, principalmente, mais confiante para sair de casa sem medo de uma queda ou de passar mal sozinha. Já a Bárbara, da mesma idade, se isolou. Ela evitou encontros, parou de sair até para pequenas compras e, sem perceber, foi deixando a saúde emocional e física desandar. Conexões humanas, mesmo pequenas, têm um poder enorme de manter o cérebro ativo e o corpo forte. Não é sobre estar sempre rodeado de gente, mas sobre não abrir mão do que te faz bem. E falando nisso, te proponho algo agora mesmo. Faça um pequeno exercício de alongamento. É simples. Estique os braços para o alto, respire fundo, segure o ar por 3 segundos e solte devagar. Sinta o corpo alongar, sinta o ar entrar nos pulmões. Repita isso 3 vezes. Além de ajudar a circulação, esse momento é quase uma meditação rápida que lembra: você está vivo, presente e tem o controle sobre pequenas escolhas que fazem toda a diferença. Se até aqui essa conversa está te ajudando de alguma forma, se você achou útil saber desses benefícios e histórias reais, considera deixar um like no vídeo. Isso ajuda muito para que mais pessoas que talvez estejam passando pelos mesmos medos e inseguranças possam encontrar essas informações e sentir um pouco mais de esperança. É um gesto simples, mas que faz diferença.
assim como incluir a fruta do conde na dieta. Agora, vamos seguir juntos. Quero te mostrar porque esse alimento também pode ser um escudo contra o envelhecimento precoce e como ele contribui até para o humor e o bem-estar mental. Afinal, saúde não é só o que se vê por fora, mas também o que sentimos por dentro. E aqui entra mais uma surpresa sobre a fruta do conde. Ela contém compostos antioxidantes que ajudam a proteger as células do envelhecimento precoce. É como se ela funcionasse como um escudo invisível, combatendo aqueles radicais livres que aceleram o desgaste do corpo e até prejudicam o funcionamento do cérebro. Os bons médicos sempre lembram que manter o cérebro ativo é tão importante quanto cuidar do coração. E não estamos falando só de palavras cruzadas ou aplicativos de memória, mas também daquilo que vai para o prato. Estudos demonstram que nutrientes como potássio e magnésio, presentes na fruta do conde, ajudam a equilibrar a pressão arterial, melhorar a comunicação entre as células nervosas e até reduzir os riscos de derrames silenciosos, que muitas vezes só são descobertos quando já causaram algum dano. Parece pouco, mas para quem quer continuar lendo, escrevendo ou lembrando de datas importantes sem esforço, faz toda a diferença. E falando em memória, não tem como não tocar num ponto que assusta muita gente: a solidão. Imagine passar por um susto, sentir o peito apertar ou as pernas fraquejarem e perceber que não tem ninguém por perto. Esse medo silencioso mora no coração de quem já passou dos 60, 70 ou mais. E por incrível que pareça, até nisso, uma fruta tão simples pode ajudar, não só pelos nutrientes que beneficiam o corpo, mas porque comer algo que se gosta, preparar com carinho, pode ser o início de um ritual que nos conecta com a vida. Cozinhar, sentir o cheiro, prestar atenção no sabor. Tudo isso é presença, é memória viva. E antes que você pense que tudo isso é conversa fiada, vale lembrar que quem já sofreu uma queda ou ficou dias sem ir ao banheiro, sabe o tamanho do alívio que pequenos cuidados podem trazer. Por isso, se permita incluir a fruta do conde na rotina, uma porção algumas vezes na semana, como lanche da tarde, na vitamina ou até pura, do jeitinho que ela é. Esse hábito simples, repetido com carinho, pode ajudar mais do que parece. E não para por aí. A fruta do conde também tem um efeito interessante sobre o humor. Alguns compostos presentes nela auxiliam na liberação de neurotransmissores ligados à sensação de bem-estar. É claro que isso não substitui ajuda médica, terapia ou medicação quando necessário, mas pode ser um aliado natural para aqueles dias em que o desânimo bate sem motivo. É como se cada mordida lembrasse que ainda existe sabor, que ainda existe prazer, mesmo depois dos 60, 70, 80 anos. Agora, antes de encerrar, queria reforçar algo importante. Cada escolha, por menor que pareça, conta. O que você coloca no prato, a água que você bebe, os minutos que separa para respirar fundo, alongar os braços, conversar com alguém querido, tudo isso constrói uma vida mais longa e feliz. Ninguém pode garantir que vamos chegar ao 100, mas podemos aumentar as chances de chegar bem, com autonomia, dignidade e, quem sabe, até dançando no meio da sala. E falando em compartilhar, me conta aqui nos comentários. Você já conhecia todos esses benefícios da fruta do conde? Costuma incluir na sua alimentação ou vai experimentar depois desse bate-papo? Compartilhe a sua experiência, porque ela pode inspirar outras pessoas que estão na mesma fase da vida, vivendo medos parecidos ou buscando mais qualidade de vida.
Se esse vídeo fez sentido para você, deixa também seu like, porque isso faz com que ele chegue a mais pessoas que precisam ouvir essas palavras. E claro, se inscreve no canal para continuar recebendo vídeos assim, conversas francas, histórias reais e dicas práticas para viver melhor em qualquer idade. A gente não pode controlar tudo, mas podemos escolher como cuidar do corpo, da mente e do coração. Então, que tal fazer isso juntos? Até o próximo vídeo. E lembre-se, nunca é tarde para começar a cuidar de quem mais importa, você mesmo.